Campina Grande, quarta-feira, 7 de agosto. O programa Opção para a Vida, nessa manhã, estará trazendo uma apresentação, um resumo do que foi a noite em que o Departamento dos Soldados de Cristo celebrou o primeiro ano de uma nova gestão. Ouviremos também, dentro de instantes, a nossa palavra ministrada em um dos nossos cultos. Portanto, continue conosco e, sem perda de tempo, quero deixá-los com estas imagens do que foi a celebração do primeiro aniversário sobre a administração do pastor Levi Porto de Moraes. Boa noite, graça e paz, queridos. Prazer estar com os amados irmãos novamente. Desta feita, nós estamos nesta noite gratos ao Senhor por um ano deste departamento Soldados de Cristo. Deixa eu me apresentar para os irmãos, amigos que não nos conhecem. Eu sou o pastor Levi, sou membro desta igreja, junto com a minha família. Eu estou aqui junto com o pastor Bosco, pastor Júnior, e estou à frente, junto com o tenente coronel Rinaldo, que está aqui à minha direita com a banda, à frente do departamento Soldados de Cristo. Nós assumimos este departamento há um ano, embora a minha pessoa já esteja neste departamento desde a minha infância. Aos 8, 10 anos, eu iniciei nesta igreja, no departamento Soldados de Cristo. Depois deste departamento, nós estivemos indo para o seminário. Estive sendo instrumentista por mais de 15 anos na Igreja Diamantina, tocando contrabaixo. Depois casei com a minha esposa, pastoreamos a igreja em Pocinhos, retornamos e estamos aqui com o ministério, com crianças, jovens, adolescentes e adultos. Hoje, o Departamento Soldados de Cristo conta atualmente com 69 crianças, entre jovens e adolescentes, e temos auxiliares. Hoje, nesta noite, temos uma boa parcela deles. Muitos não puderam estar aqui presentes por motivos diversos, mas o Departamento Soldados de Cristo, na minha pessoa de comandante, subcomandante, o tenente coronel Rinaldo, capelães, o nosso pastor João Bosco, pastor Júnior, nós temos a honra de agradecermos ao nosso general, que é Cristo, nessa noite, por um ano de departamento. É por isso que nós estamos aqui. Entendemos que o Departamento Soldados de Cristo é um ministério. Por que eu digo isso? Porque nós entendemos que as crianças de hoje não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje, de forma miniatura, né? Elas também adoram ao Senhor. Então, todos os sábados, às 14 horas até às 17 horas, nós contamos aqui com hasteamento da bandeira, instruções bíblicas, instruções militares, primeiros socorros. Nós temos 2 fisioterapeutas do nosso departamento, temos psicólogos, temos peritos, de formas que o nosso departamento está a cada dia crescendo e se desenvolvendo para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinho, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podem sentar. Nós demos um título para esta palavra nessa noite. O título é Plante sementes em terra férteis. Nenhum agricultor, quando está preparando a lavoura, ele está querendo plantar ou pretende plantar a sua lavoura em terras inférteis, o que não dê produção, não haja colheita, porque é muito frustrante isso para um agricultor. Então todo ele semeia, faz a sua lavoura, prepara a sua lavoura certo, convicto de que aquilo que ele está fazendo com muito sacrifício, enfrentando o sol, enfrentando a chuva, muitas vezes nem parece que vai chover, e eles levantam seu olhar para o nascente e eles começam a preparar a lavoura quando eles percebem que os ventos estão soprando e que certamente a chuva se aproxima. Eu acredito que é um trabalho penoso para o agricultor. Trabalho penoso, porque eles passam mais tempo lutando, cultivando, tratando para que aqueles matos não venham enfrentar, não venham a dificultar o crescimento da sua lavoura, o largato, tudo, enfim, eles passam semanas, dias e meses esperando colher o fruto do seu penoso trabalho. Comecei a pensar naquilo que Jesus tentou ilustrar dizendo, como parábola, ensinando como parábola, a parábola do semeador. E aí, essa parábola, ela se parece muito com a minha história. Eu já contei aqui, em tempos idos, que quando eu me converti no ano de 1969, foi eu e mais 3 colegas, o Nelson, o Vicente e o George, obrigado, irmão. Éramos 4, Vicente, George, o Nelson e eu. Num dia de domingo, no ano de 1969, o pastor pregou, fez o apelo, nós 4 viemos à frente, alguns derramando lágrimas, e aí passaram-se os tempos. O primeiro deles chegou para mim e disse, entre nós: homem, eu não vou mais para a igreja não, esse negócio de crente, de estar na igreja lá, não dá. Aí se afastou. Não sei se ele ainda existe, se ele está vivo, porque isso faz mais de 70 anos, mais de 60 anos. E aí depois um outro, passado uns meses, o outro chegou e disse: não vai dar para eu ir não, eu não vou mais à igreja, não dá, eu não me adaptei. E aí voltou e ficou como anteriormente. E por último, mas que demorou mais, foi o George. O George demorou mais, mas depois a família começou a fazer uma certa pressão. Meu filho, seus avós são católicos, aquela história que vocês conhecem, você deixou, não, continue, volte a estar conosco, você é de uma família que não vai guardar a tradição. E aí ele foi influenciado e também desistiu. E só ficou este que vos fala. Por quê?
Porque a semente que foi plantada no meu coração caiu em terra fértil, terra boa, que daria fruto. O próprio Jesus disse, o semeador, quando saiu a semear, ele explica isso nos versículos subsequentes, 13 a 23, que o semeador é o que semeia a palavra, a semente é a palavra de Deus. A parte que caiu à beira da estrada, vieram as aves dos céus, comeram e levaram. Foi o que aconteceu com o meu primeiro colega que se afastou da igreja. Outra parte caiu entre uma parte rochosa, ou seja, a terra pedregulha não vai dar condições da semente se aprofundar e crescer e dar frutos. E a outra, por isso que o segundo desistiu, e o terceiro caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram os prazeres deste mundo, a família muitas vezes sufoca a semente, não dá para você, conserve a sua tradição da família, você não pode continuar, não deixe de continuar confessando a fé que você confessou da religião dos seus avós, dos meus pais, e aí desistiu, e somente este que vos fala ficou, para provar que Jesus disse, a semente que caiu em boa terra, reproduziu-se de 10 a 30 e a 60 e a 100 por um. Quando você coloca um grãozinho de milho lá no seu quintal para dar um pezinho de milho, quando a semente vinga, que aquela haste ela cresce, vai ali estar naquela haste 2 ou 3 espigas, em cada grãozinho daquele há uma quantidade de grãos que saiu apenas de um grãozinho. Vocês sabem que isso é assim que acontece. Então assim é a palavra de Deus. Quando ela cai numa terra fértil, ela reproduz-se de 10 a 30, a 60 e a 100 por um. Portanto, eu deixo essa introdução para o que nós vamos falar nesta noite. A igreja é um celeiro. A igreja é comparado à quantidade de grãos que o agricultor ele coloca no silo, para que quando houver seca, ele tenha produto, ele tenha semente suficiente para plantar em épocas futuras. A igreja é este celeiro, a igreja é este silo, que guarda, como nós temos guardado a palavra de Deus, plantando nos vossos corações, trazendo para vocês essa semente, que ela se multiplica. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite celebrando esta festa, tanto a visita dos Gideões Internacional, como dos Soldados de Cristo, culto matutino, celebrando 72 anos, e enfim, isso que nós estamos celebrando hoje, é como se fosse aquilo que nós colhemos durante o tempo da existência desta igreja, no caso dos Gideões. E eu quero dizer para vocês que existem quatro ministérios para-eclesiásticos, que faz aquilo que a igreja não pode fazer. E nós vamos começar com os Gideões. Os Gideões é uma instituição que foi fundada em Jonesville, e esta instituição, fundada no dia 10 de julho, dia 10 agora deste mês, completou mais um século, de ano de sua atividade, no ano de 1899. 2 empresários cristãos estavam viajando, e eles chegaram nessa cidade e procuraram um hotel para se hospedar. Eles estavam a negócio, chegaram lá então, procuraram um hotel, e só tinha um quarto com um hóspede, e aí pediram para que eles pudessem ser acolhidos ali, e eles foram. E quando foram se deitar, aqueles que estavam vindo em companhia do que já estava hospedado, perceberam que ele estava, antes de se recolher no seu leito, lendo a palavra de Deus. Foi assim que começou a história dos Gideões. E aí eles perceberam que aqueles estavam chegando também se tratavam de cristãos. E ali eles conversaram entre si e disseram: que bom que nós iniciemos um trabalho frutuoso, um trabalho frutífero, que realmente deixemos a palavra plantada nos hotéis.
E assim eles planejaram, eram homens de negócio, executivos, e assim eles fizeram, combinaram entre si, e eles então plantaram esse ministério glorioso enquanto viajavam, lançando nas gavetas dos crioulos mudos dos hotéis um exemplar do Novo Testamento. E como vocês ouviram a história hoje que foi contada aqui dessa senhora que ia se suicidar, ela foi alcançada através do ministério para-eclesiástico dos Gideões. Um Novo Testamento que ela estava ali para dar cabo à sua vida, salvou aquela senhora de se suicidar. Essa senhora hoje, ela está bem sucedida, né? Parece-me que trabalha no hotel. O irmão estava falando para mim. Ela hoje é uma pessoa bem sucedida. E Denise, o nome dela, alcançada por esse ministério para-eclesiástico. Os Gideões também vão aonde a igreja não pode ir, motéis. Vão também lá nos motéis e colocam lá dos crioulos mudos um exemplar do Novo Testamento. A igreja não pode chegar lá no motel, porque se eu for lá, vão dizer que eu estou aprontando, ou estou fazendo alguma coisa, mas os Gideões podem ir. Eles vão em grupo e fazem esse trabalho, e são sempre recebidos. Eles fazem esse trabalho também nos presídios, eles fazem esse trabalho também nos quartéis, eles fazem também esse trabalho nas escolas, e são muitos, incontáveis e inúmeros números de testemunhos que eu já ouvi. Eu não posso esquecer um que foi contado aqui na nossa igreja, como a desse jovem que se desviou. Eu já ouvi também de um que esse para mim eu acho mais notabilíssimo. Os Gideões estavam distribuindo o Novo Testamento numa escola, e alguns daqueles jovens que pegavam o Novo Testamento, eles rasgavam, outros guardavam. Lembre-se que a semente caiu em boa terra, às vezes que não caiu em boa terra, os pássaros vieram comer e levaram, outra caiu entre os espinhos. Então aqueles que não estavam muito ligando, era como se estivesse caindo, se perdendo aquela semente, à beira da estrada. Então teve um daqueles alunos, isso que eu estou contando é real, que ele pegou o Novo Testamento e disse: eu quero essa cebola. Aí empenou para cair em cima do telhado da escola. Quando caiu lá, tinha uns trabalhadores fazendo uma reforma no telhado, e um daqueles trabalhadores, quando viu aquele livretozinho chegar, e pegou, disse: mas eu estava querendo tanto um livrinho desse, e chegou agora para mim. E aquele homem se converteu. A palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Um aluno rejeitou, um aluno desprezou, um aluno não deu a menor importância, inclusive denigrindo até o título do livro, que é a palavra de Deus. Eu quero essa cebola. E quando ele jogou lá em cima, estava um daqueles trabalhadores fazendo o serviço, e foi alcançado e se converteu. Os Gideões é um ministério para-eclesiástico que quem não faz parte aqui da nossa igreja, eu incentivo, eu estimulo, eu digo a você, meu irmão, se torne um Gideão, e você vai ter grandes e enormes experiências na semeadura da palavra de Deus. Se eu não fosse pastor, com certeza eu era Gideão. Um outro ministério para-eclesiástico, que ele é fantástico, são os irmãos que fazem o trabalho de capelania hospitalar. Nós temos aqui alguns irmãos que fazem parte desse ministério. Eu vou pedir a nossa irmã Vilani que fique em pé. Ela faz parte desse ministério, e já me contou incontáveis experiências de estar nos leitos de UTIs, pessoas em estado terminal, entregando suas vidas para Jesus. Capelania é um ministério cuja terra é fértil. Por quê? Pode sentar, irmã Vilani. Porque é um lugar que ninguém deseja ir, e vai por circunstâncias as mais variadas, as mais diversas.
Você pode estar bonzinho, de repente faz uma bateria de exames, constata lá uma doença dessas que muitas vezes ela maltrata, machuca e deixa a pessoa muitas vezes arrasada e às vezes até desenganada, e ela está lá no hospital. E quando ela recebe a visita da capelania, ela vai ser confortada pela palavra, ela vai receber uma centelhazinha de fé, ela vai ter uma experiência de ter um encontro com Jesus. Foi isso que nasceu no coração da nossa irmã fundadora Helenivação. Esta senhora, ela recebeu por uma revelação de Deus o desejo de plantar este ministério para-eclesiástico no Brasil, e isso aconteceu no ano de 1956, eu tinha 4 anos, e gostaria de compartilhar uma história muito interessante de um senhor por nome Celso Ribeiro. Aliás, eu estou aqui trocando essa experiência que eu vou contar, agora depois eu vou contar uma outra. Esse senhor Celso Ribeiro, filho, referindo-se aos Gideões, ele recebeu o Novo Testamento, e no ano de 2017, agora bem pouco tempo, antes da pandemia, ele teve o conhecimento, ele recebeu o Novo Testamento, ele era professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele teve a oportunidade de receber um Novo Testamento, dentro da experiência para-eclesiástica dos Gideões. E esse senhor fazia engenharia, e ele tomou conhecimento que naquele ano os Gideões tinham distribuído 199.999.199 unidades de Novo Testamento. E quando ele ouviu esse relatório, ele declarou: eu não sei dizer onde estão as 199.199.199.199 unidades, mas eu quero dizer que eu faço parte de um desses, e eu estou aqui. Ele deixou a faculdade, se preparou, hoje é ministro do Evangelho. Outra experiência em relação, agora referindo-me à experiência da capelania. Eu fiz durante um período treinamento para fazer parte da capelania hospitalar. E depois da pandemia, eu estava me preparando, inclusive antes um pouco, e por recomendação médica, eu deixei de fazer, não pude continuar. Hoje, sou cirurgiado, fiz um tratamento de uma estente no coração, e o meu médico, doutor Mirabô, ele disse: pastor, o senhor não pode nem deve estar visitando, não se exponha em UTIs, porque o senhor não tem condições mais, o senhor pode contrair uma bactéria, uma infecção hospitalar e vai complicar a sua situação. Mas eu tenho orado muito pelo ministério da capelania. Queria compartilhar essa experiência, porque tem sido muitas incontáveis histórias de pessoas que realmente foram alcançados. Irmã Vilani estava me contando tantas experiências que ela teve, de pessoas que se entregaram para Jesus e com poucas horas depois, ou poucos dias, partiram para a eternidade, mas partiram com a semente, porque foi plantada em terra fértil. Quem está no hospital, quem está hospitalizado, está quebrantado, está contrito com Deus, está numa condição de receber a semente e cair numa terra fértil, numa terra boa, e ali ela vai produzir, ela vai vingar, e vai reproduzir-se de 10 a 30 e a 60 e a 100 por 1. É importante, portanto, esse trabalho, e o tema e o título que faz com que este departamento ele seja locomovido, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Timóteo ouviu isso do apóstolo São Paulo: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, esse primeiro ministério, essa primeira atividade para-eclesiástica que eu citei aqui, os Gideões. A segunda, o trabalho que a capelania hospitalar realiza, o trabalho que os soldados de Cristo
realiza, eu queria deixar o quarto e último, porque quem planta nesses lugares está plantando em terra fértil. Senhora, a UTI é a maior colheita, ela está dizendo, porque quem está ali às vezes não está nem vendo mais, mas está ouvindo, e você chega lá no pé do ouvido dessa pessoa e fala de Jesus, e a irmã já teve a experiência de ver lágrimas cair no canto dos olhos, lágrimas. Então é um terreno fértil. Venha fazer parte do ministério gideônico, venha fazer parte do ministério da capelania, conduza o seu filho a fazer parte do departamento do soldado de Cristo. Incentive o seu filho, o seu neto, para que ele esteja aqui todos os sábados. Tanto eu quanto o pastor Antônio Júnior estamos sempre trazendo estudos bíblicos. E para incentivar a garotada, eu peço para eles estudarem um determinado livro durante a semana. Foi uma estratégia que Deus nos deu. Eu digo, olha, quem responder as 10 perguntas que eu fizer sábado que vem vai ganhar uma caixa de chocolate. E qual é o menino que não vai querer ganhar uma caixa de chocolate? Teve aqui a ocasião que eu tive que fazer um sorteio, que eu digo assim, colocar o nome de 1, 2, 3, 4 para ver quem é que ia ganhar. Que eles são motivados, eles têm incentivo de conhecer a história. Recentemente pedimos para eles estudar o livro de Jonas, um livro curto, poucos capítulos. Quando a gente esteve aqui, muitos meninos memorizaram a história do livro de Jonas. E foi difícil a gente presentear, à base do sorteio, aquele que respondeu todas as perguntas. Mas vamos ao último ministério para-eclesiástico. São os seminários. Instituições estas que recebem pessoas que são despertadas e são também vocacionadas para exercer o ministério tanto missiológico, transcultural, como evangelistas, como missionários, como pastores, como mestres, como doutores, conforme encontramos lá na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a visão deles serem chamados para a obra missionária. Eu queria dizer para você que quando eu me converti, o meu primeiro pastor, ele me chamou um dia no gabinete pastoral e disse, olha, eu percebo que você precisa de se preparar, porque eu gostava de dar testemunho nos cultos públicos, ao ar livre, eu gostava demais, e todo culto ao ar livre que tinha na igreja, eu ia evangelizar. Eu sinto que você deve se preparar, e se você desejar se preparar, a nossa igreja era uma igreja pequena, não tem condições, mas eu vou conseguir 10 irmãos aqui, para que cada um dê 10 cruzeiros, na época de cruzeiro, imagine como o tempo faz, né? Cada um dê R$10, a mensalidade do seminário era 100 cruzeiros, e eu fui levado, portanto, por esses 10 irmãos, para me preparar no seminário. Fomos pioneiros no seminário teológico, né, nordestino de renovação espiritual. Inclusive, essa semana nós estivemos reunidos com os ex-alunos. Desses ex-alunos, nós tivemos um dia de muita confraternização. 10 professores já partiram para estar com Cristo. 5 colegas nossos já estão também com o Senhor. Ficamos apenas 8. Mas foi um momento de muita reflexão, de muita introspecção sobre este trabalho. Mas voltando aqui, é um ministério para-eclesiástico. Por quê? Porque a igreja traz o rebanho para receber a palavra. E esses que são vocacionados ou chamados para a obra do Senhor, para o ministério, devem ser encaminhados para um seminário. Aqui em Campina Grande nós temos o seminário ITESMI, temos o seminário do congregacional, STEC, temos o STEM. Então, se você se sente desejoso de se preparar para se tornar um ministro do Evangelho, um evangelista, procure um desses seminários que é um ministério para-eclesiástico. Concluindo, de todas as sementes que foram lançadas, Jesus disse que apenas uma, a que caiu em boa terra, reproduziu isso de 10 a 30 e a 60 por um. E eu quero fazer aqui um desafio. Desde o tempo que você nasceu de novo, desde o tempo que você se converteu, desde o dia em que você teve um encontro com Jesus, quantas vidas você já se reproduziu
falando de Jesus. E você pode dizer, esse aqui ou essa aqui é meu filho na fé. Tem alguém aqui que pode dizer isso? Tem alguém aqui que pode dizer isso? Amém. 2 pessoas apenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas por que não fomos todos? Por que não fomos todos? Eu queria encorajar você a fazer parte de um desses ministérios para-eclesiásticos. Seja gideonita, seja na capelania hospitalar, seja como nós vimos aqui no ministério que você vai abraçar, como um caminho para você desenvolver o trabalho com seu filho, com seu neto no Departamento Soldado de Cristo, seja preparando-se também para se lançar no ministério como alguém que realmente ouviu o Senhor chamar. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Façamos nossas palavras do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agradeço a tantos quantos estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida.